Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim. Esse canal foi criado com o objetivo de falarmos sobre espiritualidade, energia, vibração. E já estamos aqui desde julho de 2024, né? O canal começou, né, e vem seguindo com a leitura da Bíblia Peshitta, que é uma Bíblia que foi traduzida diretamente do aramaico, e do Livro dos Espíritos, né? Então, importante deixar claro que o canal não tem uma conotação religiosa, mas a gente começou com textos religiosos, né? Obviamente, porque eu entendo que é um embasamento doutrinário mesmo, né? Tem a Bíblia, eu nunca tinha lido a Bíblia inteira, então identifiquei assim como uma oportunidade de fazê-lo. E a gente vem trazendo aí o texto bíblico para vocês, numa leitura em conjunta, com pequenos comentários, né, a respeito do meu ponto de vista. E eu trouxe a leitura do Livro dos Espíritos porque entendo que a doutrina espírita ela é muito pouco conhecida, há muito preconceito com a respeito da doutrina espírita. Então eu quis trazer para que as pessoas tenham oportunidade de ouvir, né, o conhecimento que tem dentro da obra de Allan Kardec, que foi construída com bases científicas, né? Então, todos os textos, toda essa explicação está no comecinho ali da leitura. Então, se você está chegando agora, quer tirar dúvida, quer entender a proposta, dá uma olhada nos primeiros livros, nos primeiros vídeos do canal, que você vai entender a proposta do canal, tá bom? Então é isso, a gente faz segundas e quartas a leitura da Bíblia e a sexta o Livro dos Espíritos. Então vamos seguir, eu faço a leitura comentada aqui na Twitch e depois eu subo o vídeo no YouTube. Então provavelmente você deve estar nos assistindo no YouTube, né? Porque é onde realmente a maior parte dos nossos seguidores estão. Então no YouTube você vai ver que tem algumas playlists, então já tem a playlist do Livro dos Espíritos, da Bíblia Peshitta, de orações, de práticas. Então tem algumas playlists com bastante vídeo já, tem mais de 300 vídeos publicados. Então dá uma navegada aí, você fica chegando agora, curta, siga o canal, é de gratuito, não paga nada, né? Então siga o canal, compartilhe, faça o seu comentário, deixe sua sugestão, participe, que a sua participação nos ajuda no engajamento, tá bom? É importante dizer também que no canal Conexões e Crenças no Instagram, a gente faz diariamente pela manhã a leitura de uma oração, para a gente começar o dia já energizado, e essas orações depois eu subo no YouTube em blocos, então eu vou subindo aos poucos, tá bom? Mas acompanhe as orações, a gente já leu Salmos, já leu Provérbios, já leu Eclesiastes, e agora a gente está fazendo a leitura de um livro chamado Vinha de Luz, que são orações baseadas no Evangelho. Legal? Então é isso aí. Antes de começar a leitura, quero falar da Clima Digital, que é nosso parceiro nesse projeto. Eles são responsáveis por toda a parte técnica do canal. Então, se você está precisando de um parceiro aí, procure pela Clima Digital no Instagram, que é o @climadigital, ou no site, que é www.climadigital.com.br. Muito bem. Isto posto, vamos dar início à nossa leitura do Livro dos Espíritos de hoje. Então, como a gente já sabe, vocês já sabem, a gente já está no final da leitura do Livro dos Espíritos, né? Acredito que na semana que vem a gente consegue concluir. Na verdade não, né? Porque tem ainda a parte da conclusão. Então, a gente vai levar um tempinho aqui. A gente está na pergunta 990, é o quarto livro, no capítulo 2, e vamos pegar o trecho aqui, né? Acho que são 6 trechos, né? Deixa eu ver. São 8 partes. A gente vai fazer a sexta agora, que é expiação e arrependimento, na pergunta 990. O arrependimento tem lugar no estado corporal ou no estado espiritual? No estado espiritual, mas ele pode também ter lugar no estado corporal,
quando compreendeis bem a diferença do bem e do mal. 991. Qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? O desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência, em que poderá expiar suas faltas. Então, assim, quem se arrepende é o espírito, né? Que depois que desencarna, percebe ali tudo aquilo que deixou de fazer, tudo aquilo que poderia ter feito, né? Então, o arrependimento é do espírito. E a forma de você de suprir esse arrependimento é buscar uma nova oportunidade, uma nova encarnação para poder cumprir aquilo que ficou para trás. 992. Qual é a consequência do arrependimento no estado corporal? Avançar desde a vida presente, se tem tempo de reparar as faltas. Quando a consciência faz uma censura e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Então, a consequência do arrependimento é a busca da melhoria, né? 993. Não há homens que não têm senão o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Já te disse que se deve progredir sem cessar. Aquele que nesta vida não tem senão o instinto do mal, terá o do bem em uma outra. E é por isso que ele renasce várias vezes, porque é preciso que todos avancem e atinjam o objetivo. Somente que alguns em um tempo mais curto e os outros em um tempo mais longo, segundo o seu desejo. Aquele que não tem senão o instinto do bem já está depurado, porque pôde ter o do mal numa consciência anterior. Então, assim, por mais que aquele espírito tenha uma consciência no mal e não tenha do bem, em algum momento ele vai chegar no bem, porque é inexorável o processo evolutivo, certo? 994. O homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida, as reconhecerá sempre depois da morte? Sim, ele as reconhecerá sempre, e então sofre mais, porque sente todo o mal que fez, ou do qual foi a causa voluntária. Entretanto, o arrependimento não é sempre imediato. Há espíritos que se obstinam no mau caminho, malgrado seus sofrimentos. Mais cedo ou tarde, eles reconhecerão o falso caminho no qual estão empenhados e o arrependimento virá. É para esclarecê-los que trabalham os bons espíritos, e que vós mesmos podeis também trabalhar. Então, o espírito pode ficar ali no mal durante um longo tempo, sem se arrepender, né? Mas em algum momento isso vai acabar acontecendo porque ele reconhece que não há evolução pelo mal. E ele precisa evoluir. 995. Há espíritos que, sem serem maus, sejam diferentes à sua sorte. Há espíritos que não se ocupam com nada útil, estão na expectativa, mas sofrem, nesse caso, proporcionalmente e como devem ter seu progresso em tudo, esse progresso se manifesta pela dor. Então, assim, a gente precisa progredir. Então, se você está parado, provavelmente você vai ser provocado ao progresso pela dor. Não têm eles o desejo de abreviar seus sofrimentos? Sem dúvida o têm, mas não dispõem de bastante energia para querer o que poderia aliviá-los. Quantas pessoas tendes entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? Pois é. 996. Uma vez que os espíritos veem o mal que resulta para eles de suas imperfeições, como se dá que haja os que agravam sua posição e prolongam seu estado de inferioridade, fazendo mal como espíritos desviando os homens do bom caminho? São aqueles cujo arrependimento é tardio que agem assim. O espírito se arrepende e pode em seguida deixar-se arrastar de novo no caminho do mal por outros espíritos ainda mais atrasados. Então, por mais que ele se arrependa, ele ainda pode se deixar arrastar pelo caminho do mal. 997. Vêm-se espíritos de uma inferioridade notória, acessíveis aos bons sentimentos e tocados pelas preces que se fazem por eles. Como se dá que outros espíritos que se deveria crer mais esclarecidos mostrem o amadurecimento e o cinismo dos quais nada pode triunfar? A prece não tem efeito senão em favor do espírito que se arrepende. Aquele que, possuído pelo orgulho, se revolta contra Deus e persiste no seu descaminho, exagerando ainda, como fazem os espíritos infelizes,
Sobre eles a prece nada pode e não poderá nada, senão no dia em que uma luz de arrependimento se manifeste neles. O comentário do Kardec. Não se deve perder de vista que o espírito, depois da morte do corpo, não se transforma subitamente. Se sua vida foi repreensível, é porque ele era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Ele pode persistir em seus erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Enfim, o que Kardec diz aqui é que a morte não transforma ninguém, né? Ela só lhe coloca num outro estado vibracional. Então, a transformação ela só vem pelo estudo, pela prática do bem, pela reflexão, pelo sofrimento. Tantas vezes, se aquele espírito não se desperta pelo amor. Né? 998. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado de espírito? A expiação se cumpre durante a existência corporal pelas provas às quais o espírito está submetido, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais ligados ao estado de inferioridade do espírito. Então, o espírito ele também sofre na vida espiritual, porque todas as mazelas dele se vêm à luz, né? E aquilo machuca, né? Então ele sofre com isso e procura uma nova oportunidade encarnatória para poder depurar todas as suas faltas. 999. O arrependimento sincero durante a vida basta para apagar as faltas e fazer encontrar graça diante de Deus? O arrependimento ajuda o progresso do espírito, mas o passado deve ser expiado. Então você precisa recompor aquilo que você fez. Lembra, né? É uma lei divina que é a causa e efeito. Se de acordo com isso um criminoso dissesse que, visto o dever, em todo caso, expiar seu passado, não tem necessidade de arrependimento, em que resultaria isso para ele? Se ele se endurece no pensamento do mal, sua expiação será mais longa e mais penosa. Pergunta 1000. Podemos nós, desde essa vida, resgatar nossas faltas? Sim, reparando-as. Mas não creiais resgatá-las por algumas privações pueris, ou doando depois de vossa morte, quando não tereis mais necessidade de nada. Deus não tem em nenhuma conta um arrependimento estéril, sempre fácil e que não custa senão a pena de se bater no peito. A perda de um pequeno dedo trabalhando apaga mais faltas que o suplício da carne sofredora durante anos, sem outro objetivo que o bem de si mesmo. O mal não é reparado senão pelo bem, e a reparação não tem nenhum mérito se não atinge o homem no seu orgulho ou nos seus interesses materiais. De que lhe serve, para sua justificação, restituir depois da morte o bem mal adquirido, agora que se lhe torna inútil e que deles já se aproveitou? De que lhe serve a privação de alguns prazeres fúteis e de algumas superfluidades, se o mal que ele fez ao outro continue o mesmo? De que lhe serve, enfim, se humilhar diante de Deus, se conserva seu orgulho diante dos homens? Então, de fato, a gente precisa expiar enquanto a gente está na matéria, né? Porque depois tudo aquilo que está na matéria não faz mais sentido. Então a gente, na verdade, é abrir mão, né? A expiação é abrir mão, é se entregar a Deus, né? E não a matéria, de fato, né? Não ao ego. 1001. Não há nenhum mérito em assegurar depois da morte um emprego útil dos bens que possuímos? Nenhum mérito não é o termo. Isso vale sempre mais que nada. Mas o mal que aquele que não dá senão depois da morte, frequentemente é mais egoísta do que generoso. Quer ter a honra do bem sem ter-lhe o trabalho. Aquele que se priva na sua vida tem duplo proveito: o mérito do sacrifício e o prazer de vê-los felizes que fez. Mas o egoísmo lá está e diz-lhe: o que das suprimes dos teus gozos? E como o egoísmo fala mais alto que o desinteresse e a caridade,
ele guarda sob pretexto de suas necessidades e das necessidades da sua posição. Lamentai aquele que não conhece o prazer de dar. Este é verdadeiramente deserdado de uma das mais puras e mais suaves alegrias. Deus, submetendo-o à prova da fortuna, tão difícil e tão perigosa para seu futuro, quis lhe dar por compensação a felicidade da generosidade da qual ele pôde gozar desde este mundo. O que deve fazer aquele que no último momento da vida reconhece suas faltas, mas não tem tempo de repará-las? Arrepender-se basta nesse caso. O arrependimento apressa sua reabilitação, mas não o absolve. Não há diante dele o futuro que jamais se fecha. Então, ele vai, de alguma forma, precisar repor as suas faltas, né? Vamos lá, próxima etapa. Duração das penas futuras. 1003. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrada ou subordinada a alguma lei. Deus não age jamais por capricho, e tudo no universo está regido por leis em que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Então, tudo está subordinado à lei divina. 1004. Sobre o que está baseada a duração dos sofrimentos do culpado? Sobre o tempo necessário ao seu aperfeiçoamento. O estado de sofrimento e de felicidade, sendo proporcional ao grau de depuração do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos depende do tempo que ele emprega para se melhorar. À medida que ele progride e que os seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Essa é a mensagem de São Luís. 1005. Para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo, ou menos longo como se estivesse vivo. Parece-lhe ainda mais longo. O sono não existe para ele. Não é senão que os espíritos que atingiram um certo grau de depuração que o tempo se eclipsa, por assim dizer, diante do infinito. 1006. A duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? Sem dúvida, se for eternamente mal, quer dizer, se não deva jamais se arrepender nem se melhorar, que ele sofrerá eternamente. Mas Deus não criou os seres para que sejam perpetuamente devotados ao mal. Ele nos criou, senão simples e ignorantes, e todos devem progredir em um tempo mais ou menos longo segundo sua vontade. A vontade pode ser mais ou menos tardia, como há crianças mais ou menos precoces. Contudo, ela vem cedo ou tarde, pela irresistível necessidade que o espírito experimenta de sair de sua inferioridade e ser feliz. A lei que rege a duração das penas é, pois, eminentemente sábia e benevolente, visto que, subordinada essa duração aos esforços do espírito, ela não lhe tira jamais seu livre-arbítrio. Se dela faz mau uso, suporta-lhe as consequências. Mensagem de São Luís também. 1007. Há espíritos que jamais se arrependem? Há espíritos nos quais o arrependimento é muito tardio, mas pretender que eles não se melhorem jamais seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulta. São Luís também. 1008. A duração das penas depende sempre da vontade do espírito e não há as que lhes são impostas por um tempo dado? Sim, as penas podem ser impostas por um tempo, mas Deus, que não quer senão o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e o desejo de melhorar-se. Não é jamais estéril. São Luís também. 1009. A 1009 tem várias mensagens aqui. É bem longa. Segundo esse entendimento, as penas impostas não seriam jamais pela eternidade. Interrogai vosso bom senso, vossa razão. Perguntai-vos se uma condenação perpétua por alguns momentos de erro não seria a negação da bondade de Deus? É importante, né? Se Deus não dá oportunidade para o seu filho se redimir. Que é, com efeito, a duração da vida
fosse ela de 100 anos em relação à eternidade, eternidade, compreendeis bem essa palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperança, por algumas faltas. Vosso julgamento não rejeita semelhante pensamento? Que os antigos tenham visto no Senhor do Universo um Deus terrível, ciumento e vingativo, isso se concebe. Mas, na sua ignorância, emprestaram a divindade às paixões dos homens. Mas não está aí o Deus dos cristãos que coloca o amor, a caridade e a misericórdia, o esquecimento das ofensas no lugar das primeiras virtudes. Poderia ele próprio faltar às qualidades das quais faz um dever? Não há contradição em atribuir-lhe a bondade infinita e a vingança infinita? Total contradição, né? Dizeis que, antes de tudo, ele é justo, e que o homem não compreende sua justiça, mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se consagrasse penas horríveis, perpétuas, à maior parte de suas criaturas. Poderia fazer a seus filhos uma obrigação da justiça, se não lhes tivesse dado os meios de compreendê-la? Aliás, não é o sublime da justiça, unida à bondade, fazer depender a duração das penas dos esforços do culpado para se melhorar? Aí está a verdade desta palavra. A cada um segundo suas obras. Mensagem de Santo Agostinho. É exatamente isso, né? Onde é que está a bondade, a misericórdia de Deus, se Ele não permite que os espíritos se redimam, né? Ele não permite que seus filhos melhorem e os condena à eternidade no mal. É muito contraditório, né? Ele ofereceu o bem eterno e o mal eterno, né? Não existe, né? Deus é totalmente bondade absoluta, né? Que pai condena seu filho eternamente e não lhe dá uma nova oportunidade de reajuste? Quem é pai, quem é mãe aqui, certamente vai concordar comigo, né? Continuando. É mensagem de um outro espírito agora. Interessai-vos por todos os meios que estão em vosso poder em combater, em destruir a ideia da eternidade das penas. Pensamento blasfematório contrário à justiça e à bondade de Deus. A mais fecunda fonte da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiu as massas depois de sua inteligência começou a se desenvolver. O espírito, em vez de se esclarecer, não fora senão mesmo desbastado. Dela, cedo compreendeu a monstruosa injustiça. Sua razão a repele, e então lhe falta raramente confundir no mesmo ostracismo a pena que o revolta e o Deus ao qual a atribui. Daí os males inumeráveis que se precipitaram sobre vós, e aos quais viemos vos trazer remédio. A tarefa que vos assinalamos vos será tanto mais fácil quanto as autoridades sobre as quais se apoiam os defensores dessa crença têm todas evitado de se pronunciarem formalmente. Nem os concílios, nem os pais da Igreja decidiram essa grave questão. Se, segundo os próprios evangelistas, e tomando ao pé da letra as palavras emblemáticas do Cristo, ele ameaçou os culpados com um fogo que não se apaga, com um fogo eterno, não há absolutamente nada nessas palavras que prove tê-los condenado eternamente. Pobres ovelhas desgarradas, sabei pressentir junto a vós o bom pastor, que, longe de vos querer banir para sempre de sua presença, vem ele mesmo ao vosso reencontro para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos, abandonai vosso exílio voluntário, voltai vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e mantém-se sempre pronto para festejar vosso retorno à família. Então, essa mensagem de Lamennais. Aqui está a parábola do filho pródigo, né? Quer dizer, Jesus mostrou isso, né? Que Deus acolhe aquele filho pródigo. Próxima mensagem de um outro espírito. Guerras de palavras, não fizestes verter bastante sangue?
É preciso, pois, ainda reacender as fogueiras? Discutem-se sobre os temas eternidade das penas, eternidade dos castigos. Não sabeis, pois, que o que entendeis hoje por eternidade os antigos não o entendiam como vós? Que o teólogo consulte as fontes e, com todos vós, descobrirá nelas que o texto hebreu não deu a palavra que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por penas sem fim, irremissíveis, a mesma significação. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, tanto que o mal exista entre os homens, os castigos subsistirão. É no sentido relativo que importa interpretar os textos sagrados. A eternidade das penas, portanto, não é senão relativa e não absoluta. Dia virá em que todos os homens se revestirão, pelo arrependimento, com a túnica da inocência, e neste dia não mais haverá gemidos e ranger de dentes. Vossa razão humana é ilimitada, é verdade, mas tal qual é um presente de Deus. E com essa ajuda da razão, não há um só homem de boa fé que compreenda de outro modo a eternidade dos castigos. A eternidade dos castigos, como? Seria preciso, pois, admitir que o mal fosse eterno. Só Deus é eterno, e não poderia criar o mal eterno. Sem isso, seria preciso arrancar-lhe o mais sublime dos seus atributos, o soberano poder, porque não é soberanamente poderoso quem pode criar um elemento destruidor de suas obras. Humanidade, não mergulhes, pois, mais teus melancólicos olhares nas profundezas da terra, para aí procurar os castigos. Chora, espera, espia e refugia-te no pensamento de um Deus intimamente bom, absolutamente poderoso e essencialmente justo. Essa é a mensagem de Platão. Muito bonita a mensagem, né? Mais uma mensagem aqui. Gravitar para a unidade divina, tal é o destino da humanidade. Para alcançá-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, digo-vos em verdade, mentes a esses princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus pelo exagero de sua severidade. Duplamente o comprometeis, deixando penetrar no espírito da criatura a ideia de que há nela mais de clemência, de mansuetude, de amor e de verdadeira justiça do que atribuis ao ser infinito. Destruís mesmo a ideia do inferno, tornando ridículo e inadmissível as vossas crenças, como o é ao vosso coração o hediondo espetáculo dos carrascos, das fogueiras e das torturas da Idade Média. Pois que é quando a era das represálias cegas já foi para sempre banida das legislações humanas, que esperais mantê-la no ideal? Ó, crede-me, irmãos em Deus e em Jesus Cristo. Crede-me ou resignai-vos em deixar perecer entre vossas mãos todos os vossos dogmas antes de os deixar variar. Ou bem vivificai-os, abrindo-os aos benfazejos eflúvios que os bons lhe vertem nesse momento. A ideia do inferno, com suas fornalhas ardentes, com suas caldeiras ferventes, pôde ser tolerada, quer dizer, perdoável, em um século de ferro. Mas no 19º, isso não é mais que um vão fantasma próprio, quando muito para assustar as criancinhas e no qual elas não creem mais quando são grandes. Persistindo nessa mitologia assustadora, engendrais a incredulidade, mãe de toda a desorganização social. Eis porque tremo, vendo toda uma ordem social abalar e desabar sobre sua base falsa de sanção penal. Homem de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia, da luz ao trabalho, portanto, não para manter velhas fábulas, e de hoje em dia sem crédito, mas para reavivar, verificar a verdadeira sanção penal, sob formas relacionadas
com os vossos costumes, vossos sentimentos e as luzes de vossa época. Quem é com efeito culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se distancia do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento, uma soma de dores necessárias para o desgostar de sua disformidade, pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que excita a alma, pela amargura, a se curvar sobre si mesma e a retornar para o caminho da salvação. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação, a libertação. Querer que o castigo seja eterno, por sua falta, que não é eterna, é negar-lhe toda a razão de ser. A falta não é eterna, né? O que o castigo será? Digo-vos em verdade, cessai de colocar em paralelo na sua eternidade o bem, a essência do Criador, com o mal, a essência da criatura. Isso seria aí criar uma penalidade injustificável. Afirmai, ao contrário, a amortização gradual dos castigos e das penas pela transmigração, e consagrareis com a razão unida ao sentimento, a unidade divina. Essa mensagem é de Paulo, o apóstolo. Aí ele vem com um comentário de Kardec aqui para terminar essa penúltima parte aqui, né? Vamos lá, o comentário do Kardec. Vê-se excitar o homem ao bem e o afastar do mal pelo engodo de recompensas e o medo de castigos. Mas, se esses castigos são apresentados de maneira a que a razão se recusa a acreditar neles, não terão sobre o homem nenhuma influência. Longe disso, ele rejeitará tudo, a forma e o fundo, que se lhe apresente ao contrário o futuro de maneira lógica, e então ele não o rejeitará. O Espiritismo lhe dá essa explicação. A doutrina da eternidade das penas, no sentido absoluto, faz do Ser Supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer de um soberano que ele é muito bom, muito benevolente, muito indulgente e não quer senão a felicidade dos que o cercam, mas que ao mesmo tempo é ciumento, vingativo, inflexível no seu rigor e que pune com o último suplício as 3/4 partes de seus indivíduos por uma ofensa ou uma infração às suas leis, aqueles que faliram por não as ter conhecido? Não seria isso uma contradição? Ora, Deus pode ser menos bom do que seria um homem? Outra contradição se apresenta aqui, visto que Deus tudo sabe, sabia, pois, criando uma alma que ela faliria. Ela foi, portanto, desde sua formação votada à infelicidade eterna. Isso é possível? É racional? Com a doutrina das penas relativas, tudo está justificado. Deus sabia, sem dúvida, que ela faliria, mas lhe dá os meios de se esclarecer por sua própria experiência, por suas próprias faltas. É necessário que ela expie seus erros para ter melhor consolidada no bem, para ser melhor consolidada no bem. Mas a porta da esperança não lhe é fechada para sempre, e Deus faz depender o momento de sua libertação dos esforços que faz para o atingir. Eis o que todos podem compreender, o que a lógica, a mais meticulosa, pode admitir. Se as penas futuras tivessem sido apresentadas sob esse ponto de vista, haveria bem menos céticos. A palavra eterno é frequentemente empregada na linguagem vulgar como figura, para designar uma coisa de longa duração, da qual não se prevê o termo, embora se saiba muito bem que esse termo existe. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas, dos polos, embora saibamos de um lado que o mundo físico pode ter um fim, e de outra parte que o estado dessas regiões pode mudar pelo deslocamento natural do eixo ou por um cataclismo. A palavra eterno, nesse caso, não quer, pois, dizer perpétuo até o infinito. Quando sofremos uma longa moléstia, dizemos que nosso mal é eterno,
Não há, pois, de espantar em que os espíritos que sofrem depois de anos, séculos, de milhares de anos mesmo, o digam igualmente. Não ouvidemos, sobretudo, que sua inferioridade, não lhe permitindo ver o extremo do caminho, creem sofrer sempre o que é para eles uma punição. De resto, a doutrina do fogo material, das fornalhas e das torturas emprestadas ao tártaro do paganismo está longe, completamente abandonada pela alta teologia, e não é mais senão nas escolas que esses assustadores quadros alegóricos são ainda dados como verdades positivas, por alguns homens mais zelosos que esclarecidos, e isso erradamente, porque essas imaginações jovens, uma vez saídas do seu terror, poderão aumentar o número dos incrédulos. A teologia reconhece hoje que a palavra fogo é empregada figuradamente e deve-se entender como um fogo moral. Os que seguiram, como nós, as peripécias da vida e dos sofrimentos de além-túmulo nas comunicações espíritas, puderam se convencer que, por não ter nada de material, elas não são menos pungentes. Com relação mesmo à sua duração, certos teólogos começam a admitir no sentido restrito indicado acima, e pensam que, com efeito, a palavra eterno pode se entender como as peças em si mesmas, como consequência de uma lei imutável, e não sua aplicação a cada indivíduo. No dia em que a religião admitir essa interpretação, assim como algumas outras que são a consequência do progresso das luzes, ela reunirá as ovelhas desgarradas. Então é isso, né? Aqui está bem explicado a questão das penas eternas, né? São figuras de linguagem, né? Deus não seria soberanamente justo e misericordioso se ele condenasse ao mal eterno, né, seus filhos que cometeram falhas, né? Então, esse é o entendimento da doutrina e para mim, totalmente plausível, totalmente lógico. Muito bem, vamos encerrar a leitura hoje. Fica faltando 8 perguntas para a gente terminar a leitura do Livro dos Espíritos. São poucas páginas aqui. Depois tem a parte da conclusão, tá bom? Mas eu vou encerrar aqui, porque já estamos a 40 minutos, então se eu avançar muito aqui a gente vai ficar muito longo. Então eu desejo a todos aí uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana, aproveitem com suas famílias, confraternizem, exercitem o amor entre vocês. E na segunda-feira estaremos juntos novamente para dar continuidade às nossas leituras matinais. Um grande abraço, fiquem com Deus, até segunda.